Por que Roma é tão citada nas aparições marianas e qual a sua relação com os livros de Daniel e Apocalipse? Vamos começar pela Bíblia. Por que a cidade de Roma é a meretriz que aparece em Apocalipse 17? E como concluir que a figura da prostituta que aparece neste capítulo representa uma cidade? O último versículo de Apocalipse 17 diz que a prostituta é uma cidade. Também é dito neste capítulo que a prostituta está assentada sobre uma besta de 7 cabeças e que estas cabeças também representam 7 montes. Portanto, trata-se de uma cidade situada sobre 7 colinas. Do ponto de vista geomorfológico, então, Roma possivelmente é a única metrópole que cumpre este requisito. O terceiro ponto que nos leva a crer que Roma é a grande meretriz de que fala o Apocalipse é que esta mulher está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires. A Catedral de São Pedro, no Vaticano, por exemplo, leva o nome do apóstolo e mártir que naquele local morreu crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como seu mestre, segundo a tradição. Quem também nunca ouviu falar dos cristãos entregues às feras no Coliseu, ou dos cristãos que eram crucificados e expostos pelas ruas e praças da cidade, e também dos que foram feitos tochas humanas pelo imperador Nero para incendiar a cidade. Nenhum outro império perseguiu tanto os cristãos como o romano. Quando Jesus disse em Lucas 21 que o templo de Jerusalém seria destruído e a cidade invadida, o general romano Tito, no ano 70 depois de Cristo, tomou a cidade, dando cumprimento à profecia. Jesus profetiza também, no mesmo capítulo, que seus discípulos seriam perseguidos, presos e mortos, e que, antes da morte, testemunhariam sua fé diante de reis e autoridades sob a ação do Espírito Santo. E de fato os cristãos louvavam a Deus mesmo quando eram mortos das formas mais cruéis, semeando assim a fé em Cristo de maneira formidável naquela cidade, com um amor que não se abalava nem mesmo com a perseguição e a morte. Ao longo da história, houve várias tentativas de extermínio do cristianismo, mas nenhuma até hoje tão violenta e cruel como a praticada pelos romanos. O próprio Cristo foi humilhado, açoitado e morto pelas mãos dos soldados romanos. Mas a Igreja de Cristo permanece de pé até hoje, com sua sede em Roma, alicerçada sobre a pedra Pedro e edificada com o cimento do sangue dos mártires. De Roma, o cristianismo foi propagado para a maior parte do mundo, e Roma é, ainda nos dias de hoje, o centro religioso do cristianismo no mundo. O quarto ponto que nos leva a crer que Roma é a cidade das 7 colinas, citada em Apocalipse, é que a meretriz possui um nome escrito na testa. Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Se compararmos a besta descrita por João em Apocalipse com os 4 animais descritos por Daniel, veremos que se trata da mesma figura. Os 4 animais vistos por Daniel são: um semelhante a um leão, um como um urso, um semelhante a um leopardo com 4 cabeças, e o último, diferente dos outros e muito mais assustador, possuía dentes de ferro e também 10 chifres. Se unirmos os 4 animais vistos por Daniel em um único, teremos exatamente uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Esta semelhança ainda se torna mais nítida quando observamos a besta que surge do mar em Apocalipse 13. No capítulo 13 de Apocalipse, também é dito que foi permitido à besta fazer guerra aos santos e vencê-los. E o que este animal tem a ver com Roma? Como saber se o Império Romano está representado ao menos por um destes animais? Para isso, precisaremos de mais 2 referências:
o capítulo 2º e o capítulo 8º do livro de Daniel. A figura dos animais vistos por Daniel também está representada na estátua que o rei Nabucodonosor viu em sonho, no capítulo 2 do livro de Daniel. Ao interpretar o sonho do rei, Daniel diz que a estátua representa 4 reinos e que o primeiro reino representa a Babilônia. Lembremos que a prostituta de Apocalipse 17 possui um nome blasfemo na fronte. Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. O capítulo 8 do livro de Daniel relata a visão que ele teve do carneiro e do bode, e a explicação dada pelo anjo Gabriel do que cada um destes animais representa. O anjo Gabriel revela a Daniel que o carneiro representa o reino da Média e da Pérsia, e que o bode representa o reino da Grécia. O anjo lhe revela também que o grande chifre entre os olhos do bode representa o primeiro rei, e que os outros chifres, que nasceram quando este primeiro foi quebrado, representam os 4 reinos em que o país seria dividido. De fato, Alexandre o Grande, rei da Grécia, dividiu seu reino entre seus 4 generais antes de morrer. Por isso, o terceiro animal visto por Daniel era semelhante a um leopardo com 4 cabeças. Portanto, se os 3 primeiros animais vistos por Daniel representam, respectivamente, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego, o 4º animal só pode representar o Império Romano, que pela linha cronológica é o grande império que sucede o Império Grego. Mas também há outros elementos nas figuras bíblicas que associam o 4º animal visto por Daniel às pernas e pés da estátua do rei da Babilônia. A natureza do material de que são feitos é uma delas. As pernas e pés da estátua são feitos de ferro, assim como os dentes do 4º animal. Em última análise, então, podemos concluir que há 4 capítulos na Bíblia que estão intimamente relacionados: os capítulos 2 e 7 de Daniel e os capítulos 13 e 17 de Apocalipse. E também podemos concluir que o Império Romano está representado pelas pernas e pés da estátua do rei Nabucodonosor, pelo 4º animal visto por Daniel e também pela cabeça da besta que possui 10 chifres em Apocalipse. Mas o Império Romano não existe mais do modo que existia. Sim, por isso é dito em Apocalipse 17 que a besta era, já não é e ainda há de vir. E por isso também é dito que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam poder. Ou seja, Roma ainda voltará a ser também a sede política e até mesmo econômica do mundo, possivelmente, quando estes 10 reis se levantarem. E qual o destino da prostituta de Apocalipse 17? Ela será odiada pelos chifres da besta, ou seja, pelos 10 reis ou reinos, e estes a matarão e se alimentarão da sua carne. Em outras palavras, Roma será destruída. Em Daniel 7, há ainda mais detalhes sobre estes chifres. Dos 10 chifres, 3 cairão, e surgirá no lugar destes um outro chifre. Este chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos e cuidará de mudar a lei. Este chifre representa, portanto, o Anticristo. Tendo em vista que somente uma das cabeças da besta que surge do mar em Apocalipse possui chifres, e que esta cabeça representa o Império Romano, pode-se concluir, portanto, que Roma será a cidade de onde o Anticristo exercerá o seu domínio. Vamos então para as aparições marianas. Tendo em vista, com base na interpretação do livro do Apocalipse, que Roma será destruída e que o Anticristo exercerá o seu domínio a partir desta cidade, vejamos o que diz uma aparição que é reconhecida pela Igreja Católica, a aparição de La Salette. Em um dos trechos desta mensagem mariana, é dito que Roma pagã desaparecerá. E em outro trecho,
é dito que Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo. Embora o restante da mensagem seja grande, Maria em La Salette elucida de maneira simples e em pequenas frases o mistério da grande meretriz e também o do pequeno chifre, codificados nos livros de Apocalipse e Daniel. Em outra aparição mariana, em Knock, na Irlanda, que também é aprovada pela Igreja, por sinal, São João Evangelista é visto ao lado da Virgem Maria segurando um livro aberto. Sabendo que São João Evangelista é também quem escreveu o livro do Apocalipse, fica fácil deduzir qual o livro que ele está segurando e o porquê do livro estar aberto em suas mãos. Em uma das mensagens da aparição mariana em Anguera, Brasil, há também menção a um livro que se encontra aberto. E segundo o vidente Pedro Regis, Maria revelou a ele que este livro é o Apocalipse. Esta aparição, no entanto, está em fase de estudo pela Igreja e, portanto, ainda não foi oficialmente aprovada. De todas as aparições marianas, a aparição de Anguera possivelmente é a que mais traz profecias relacionadas a Roma. Em uma destas profecias é dito que o Vaticano será invadido e a praça estará repleta de cadáveres. Em outra é dito que Roma perderá sua glória e sua fama. Esta profecia traz memória do capítulo 18 de Apocalipse, que trata especificamente da queda da grande Babilônia. E em outras é dito que o trono de Pedro cairá e que a morte chegará aos eclesiásticos. Se pararmos para observar, veremos que esta última nos lembra muito a terceira parte do segredo de Fátima, em que um bispo de branco, seguido por outros bispos, sacerdotes e religiosos, atravessa uma cidade em meio a ruínas, orando pelos cadáveres que se encontram no caminho até ser morto. Nesta aparição, em Fátima, as 3 crianças videntes tiveram o pressentimento de que o bispo de branco era o Papa. Como a sede do papado fica em Roma, aqui temos mais um sinal de que esta cidade um dia estará em ruínas. Há diversas outras aparições, cujas revelações provavelmente também se alinham a estas.